Olá pessoal, mais um vídeo aqui do nosso canal, dessa vez falando sobre negociação em pandemia. Como negociar em tempos de pandemia, pessoal? Antes de responder essa pergunta, peço para vocês inscreverem-se no canal, deem seu like aí, vai ser bastante útil, como sempre, para trazer mais novidades para vocês. Bom, eu vou responder essa pergunta de negociação em tempos de pandemia através de uma pesquisa que eu fiz, com 720 negociações, sendo que 364 negociações foram feitas após a pandemia, considerado o dia 11 de março, que foi o dia em que a Organização Mundial de Saúde, 2020, a Organização Mundial de Saúde, ela proclamou, né, o que era até então uma epidemia e pandemia do Covid-19, e 350 negociações que foram efetuadas antes da pandemia. Então, mas Murilo, mas essas amostras não são diferentes, não vai dar resultado diferente? Não. Quando você faz uma análise estatística, lá por dentro, a estatística consegue equilibrar essas variações de grupos. São amostras independentes, porque uma negociação não tem nada a ver com a outra. Embora tenham sido realizados os mesmos casos de negociação, os mesmos exercícios que foram feitos para simular negociações empresariais para esse grupo. Só que metade foi feita de forma que eu chamo de situacional. E que é isso? Ela foi feita sem planejamento nenhum. A pessoa engajou na negociação tão logo sob do requisito mínimo para negociar. E o outro lado efetuou o planejamento, o mapa de negociação. Pessoal, quem está chegando agora, esse é o primeiro vídeo que está vendo, tem vários outros vídeos no nosso canal, e um deles ensina você a preencher um mapa de negociação para efeitos de preparação, melhor preparação. Porque, vou dizer para vocês, isso agora está causando uma enorme diferença nos resultados das negociações, como vai ficar claro daqui a pouquinho aqui. Então, olha só, essa amostra teve pessoas do país todo, 720 negociações realizadas no país todo, no ano de 2019 e até agora, junho de 2020, tá? Para vocês terem uma ideia de como é que isso aconteceu. Bom, a primeira coisa que a gente faz num caso desses é um teste de normalidade. Para quê? Para saber se os dados vão estar, como eles vão estar distribuídos. Pode estar nessa curvinha de forma azul, ou vermelha, ou a verde. Essa curva aqui, a vermelha, é a curva normal, é aquela que a gente mais utiliza para fazer testes estatísticos relacionados às ciências sociais. Então, há uma tendência de distribuição dentro dessa curvinha vermelha aí que a gente chama de curva de sino, curva normal, curva de Gauss. Só que às vezes os dados eles estão concentrados mais para a direita ou mais para a esquerda, eles podem ser como essa verdinha aqui, para um lado ou para o outro. Quem vai definir isso é um teste chamado teste de normalidade, e que aí tem dois, você pode escolher um dos dois, ou de Shapiro-Wilk ou de Kolmogorov-Smirnov. Quando o que vai definir é o tamanho da amostra. Se a amostra fosse até entre 30 e 100 números, 100 amostras, você faria esse aqui, ó. Mas como ele é acima de 100, você vai fazer o de Shapiro-Wilk, certo? Aí, você roda o teste, né? E olha aqui, desse lado tem Deal Value. Quais são as variáveis que a gente está observando aqui, ó? São o valor de fechamento da negociação e o número de opções criadas na negociação. Então, eu quero saber se antes e depois da pandemia, ao negociar, se tem alguma diferença da forma como foi feito antes, da forma que está sendo feito depois, se tem alguma diferença no impacto da negociação. Aonde? No número de opções criadas e no valor da negociação. Aí o que eu digo é o seguinte, para a gente poder trabalhar de forma remota, porque as aulas presenciais não existem, estão suspensas sine die, a gente não sabe quando é que elas vão retornar, certo? As aulas agora são todas via meios tecnológicos, então, por exemplo, via Zoom, via WhatsApp, via meios tecnológicos, e as negociações acabam sendo feitas de forma remota. Para isso, a gente inseriu na variável de teste aí, justamente o treinamento. E o treinamento é bem específico para a negociação na questão da preparação e mapeamento de negociação. Então, o que a gente está querendo testar é se o mapeamento de negociação e a preparação eficaz, ela pode ter um resultado positivo
E ainda mais em termos de pandemia, ou seja, eu estou negociando separado, tá? Não segundo longe um do outro. Bom, como a amostra aqui é maior que 100, então o teste que a gente seleciona é Shapiro-Wilk. Tá? Como o SIG, que vem do inglês Significance, né, que é o meu P, que é o que dá o tanto de probabilidade de ser chute, isso de ser ao acaso, como ele é menor do que 0,05, então esse teste para mim tá jóia, e eu vejo que os dados não são normais. Então eles vão ter alguma distribuição, como esse gráfico verde aqui, essa curvinha verde, ou para um lado ou para o outro, mas eles não entram nessa curvinha vermelha. Como eles não entram nessa curva vermelha, então eu tenho que dizer que esses dados não são paramétricos. Então, vou fazer testes que não sejam paramétricos. Porque eu tenho testes paramétricos e testes não paramétricos. Então, o que se adequa para essa situação aqui são testes não paramétricos. E aí, o teste não paramétrico escolhido foi esse aqui, o Mann-Whitney. Né? E aqui estão os resultados. Olha, verifica que em todos os dois casos, acordo fechado e opções, certo? O P é menor do que 0,05. Então, eu rejeito nas duas situações a hipótese nula. O que é hipótese nula? A hipótese nula é o que é normal. O normal seria dizer, nesse caso aqui, que tanto faz você negociar de manhã, de tarde, de noite, com pandemia, sem pandemia, com treinamento, sem treinamento, que não ia dar em nada, o resultado ia ser o mesmo. Não ia ter significância estatística nenhuma você alterar o teu treinamento, o aprendizado. Você poderia, uma pessoa sem educação nenhuma em negociação, poderia ter o mesmo resultado de uma pessoa com negociação. O fato de você estar negociando presencialmente ou não presencialmente não alteraria nada o processo de negociação. Mas o que acontece é que não é bem isso, não. A história é que se você treinar, você tem melhor resultado. A gente vai analisar as médias para saber o quanto por cento de resultado teve dentro dessa amostra. Mas eu já posso dizer que, estatisticamente falando, pelo teste de análise não paramétrica de Mann-Whitney, que nas duas situações, que são valor do fechamento, que no caso aqui não é R$100, e quantidade de opções criadas, que são itens. O que é uma opção? São itens que são adicionados à negociação para tornar ela rica. Às vezes esses itens não aparecem como valores, certo? Por exemplo, você pega uma negociação de X reais e divide por 12. Pô, o valor total da negociação permanece o mesmo, se forem 12 parcelas iguais sem juros. Mas eu criei uma opção aí, a opção de parcelamento, coisa que não existia e que faz a pessoa poder pagar, por exemplo. Certo? Então, só para dar um exemplo disso. Aí, o que significa isso que a gente viu agora? Vamos olhar as médias e dar uma comparação, porque elas explicam bem aqui o que acontece. Eu tenho dois grupos. O que eu chamei de grupo situacional é aquele grupo que não recebeu nenhuma espécie de treinamento em negociações e foi feito antes da pandemia. Ou seja, como é que fazia as negociações? A pessoa pegava ali a historinha dela lá, papou, e engajava direto na negociação. Já as negociações no tempo do Zoom, no tempo da pandemia, no tempo das negociações remotas, são esses estruturados aqui. Portanto, pessoal, não é pandemia, é a preparação. O segredo não está em pandemia ou não pandemia, nem no remoto e nem no não remoto. A questão é, você está melhor preparado ou pior preparado para a negociação. Porque quando a gente está se preparando e prepara de forma sistemática, intensa, eficaz, o que acontece? Não importa o meio que a gente está, a gente consegue melhorar nossos acordos. E a prova disso está aqui, ó. Se você olhar aqui, acordo e opções, tá? No pessoal pré-pandemia, que negociou de forma totalmente aleatória, para dizer assim, fechou um acordo médio de R$534 mil. E um acordo médio de R$684 mil, isso durante a pandemia, de forma estruturada. Ou seja, pandemia para a gente agora torna-se algo irrelevante. A questão agora é, eu estou negociando de forma preparada ou de forma despreparada. A quantidade de opções praticamente dobrou. Então, assim, eu tive um rendimento melhor durante esse período de pandemia de 28%, pessoal. Mas eu digo para vocês, o rendimento está associado aqui, está associado a uma maior ênfase na preparação.
Sabe por quê? Porque, assim, calhou da gente não poder, em termos de aula, por exemplo, de negociação, de aplicar dinâmicas presenciais, por uma questão simples, a gente não está presencialmente falando. Então, nós tivemos que desenvolver mecanismos para que a gente pudesse trabalhar os conceitos e, mesmo assim, fazer com que as negociações melhorassem em qualidade. Portanto, nós pegamos as negociações que foram mapeadas, comparando com as não mapeadas. E as mapeadas poderiam estar também fora da pandemia, o que a gente espera que aconteça em breve. Então, vamos fazer esse teste no futuro para verificar o que acontece. Mas eu posso afirmar para vocês, já com 15 anos de certeza de treinamento dentro da área de negociação, que quanto mais a pessoa está preparada, melhor ou maior a probabilidade de aumento de acordo para essa pessoa. Veja, essa amostra aqui, ela tem um intervalo de confiança de 95%. Então, 95% daquilo que eu estou falando é garantido, é certeza. E as conclusões? Bom, que negociar de forma estruturada, em época de pandemia, é muito melhor do que negociar de forma situacional, quando se trata de aumentar valor e fechamento do número de opções e valor mútuo criados de uma negociação, dentro dessas 720 amostras, né? Eu não posso generalizar isso para todo o país, né? Nem para todo o espaço amostral, porque eu teria que testar outras negociações que complementem esse valor. Seria pegar a amostra todinha do universo e subtrair essa que eu fiz e fazer um teste maior. Mas essa amostra ela foi aleatória dentro de um grupo de amostras maiores. Então, assim, dentro desse grupo nosso, eu não sei exatamente quem negociou quando o quê, certo? Mas eu sei que dentro de um grupo de 226 negociações, eu tirei 14, para conseguir analisar 7 de um lado e 7 do outro, para poder dizer aí, extrair esses dados que chegam até vocês agora. Bom, qual é a diferença? A negociação estruturada ela envolveu um intenso sistemático planejamento, através do mapa de negociação. Vejam a videoaula número 1, que aí tem um mapa de negociação, e a seguir, bem embaixo, você tem um linkzinho de onde achar esse mapa. Aprenda a fazer o planejamento da sua negociação. Qual é a diferença, então, entre a negociação situacional e estruturada? Já que a gente começou com pandemia e agora a gente está falando de técnica, de preparação. A negociação situacional é aquela em que eu não tenho treinamento nem capacitação formais de negociação. Não tenho preparação. A estruturada eu tenho. Se na investigação dos interesses da outra parte é inexistente ou quase nula na abordagem situacional, na abordagem estruturada, isso é muito detalhado e muito importante para a gente, não só ter o interesse, mas o interesse do outro. E isso os outros parâmetros, alternativas, minhas e suas, as opções de criação de valor minhas e suas, na mesa de negociação. O risco informacional é mais alto? Claro, se você negocia sem preparo nenhum, a quantidade de informações que você precisa para completar a tua base de dados para negociar é menor do que aquele que se preparou, sem dúvida. O tempo de preparação, nenhum, mas o outro é o necessário. Na prática, a gente está vendo que o tempo de preparação está levando 45 minutos a mais, nessa amostra que a gente viu aí. Mas está valendo a pena. 28% de resultado melhor, está valendo a pena. Contingenciamento. Por um lado, se eu não planejo, eu não tenho nada que esperar, né? E se tiver algum problema, eu não tenho nenhuma contingência porque eu não me preparei para isso. Agora, na negociação estruturada, você não só espera, como você antecipa. Então, você já vai negociando calçado. Nível de autoconfiança, por causa disso tudo, é baixo. A pessoa não sabe o que esperar. Agora, no nível de negociação estruturada, ele é alto. Portanto, pessoal, eu digo para vocês, vale a pena estudar negociações. Estude conosco. Nós temos um curso preparatório, preparadinho aqui para você, para melhorar, para alavancar as tuas capacidades, para treinar você para ser um negociador estruturado de forma eficaz. Não negocie mais de forma situacional. Veja, em tempo de pandemia, conseguir um resultado superior da ordem de 28%, não é para qualquer um, mas é para aquele que se preparou. E aí, pessoal, gostaram? Curtiram? Então lembrem do like,
Isso é muito importante para a gente continuar trazendo mais conteúdo bacana aqui para vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo.